Sejam bem-vindos ao canal Minha Jornada Como Que É. Eu sou o Matheus e eu vou continuar o que eu comecei ontem. Ontem eu disse que a gente ia fazer um vídeo, uma live por dia até alcançar o estágio na área de QA. Só que aconteceram alguns problemas. O primeiro foi que o YouTube não permite a gente fazer uma live antes de fazer uma confirmação. E essa confirmação demora 24 horas para ser feita. Então eu resolvi gravar um vídeo. Aí eu comecei a gravar o vídeo, falei, expliquei, modelei os casos eu fiz a documentação e eu percebi que não estava gravando a tela. Isso levou 1 hora e meia, assim. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou explicar o que eu fiz, por que eu fiz. Vou mostrar o que eu fiz até agora. E vou continuar a partir disso. Então, o que vai ser essa série? Antes que. Não sei se eu já comentei agora, no vídeo de apresentação, mas eu vou comentar agora. Nessa série, eu vou seguir essa fase do STLC, que é o Software Test Life Cycle, o ciclo de vida do teste de software. Eu vou seguir todas as fases dele, em todos os projetos que eu for fazer, e vou postar no GitHub. Aqui, eu comecei a fazer só essa parte aqui. Eu li o resto dos requisitos, analisei as histórias, e identifiquei os riscos, ainda não defini o que pode ser testado. Ainda não fiz isso. Eu vim até mais ou menos aqui, assim. Agora eu vou mostrar como que eu fiz isso. Eu mandei aqui um prompt tipo Gemini. Falei que ele vai ser um PO muito foda, que vai ter uma experiência muito grande, vai saber de tudo sobre regra de negócio, requisito. E falei para ele gerar uns requisitos de um projeto que eu falar para ele. Aí ele falou, beleza, manda um projeto aí. Aí eu falei aqui, ó, esse vai ser o projeto. Aí ele gostou, ele falou que conhece e tal, mandei aqui o GitHub desse projeto aqui para ele. Ele gostou, ele falou que e deu as informações, regra de negócio, redes funcionais e pá. Aí eu fui fazendo, eu tava falando, inclusive disso, tava fazendo, tava comentando sobre. E eu terminei aqui tudo e vi que não tava gravando. Mas aqui eu vou ler com vocês as regras e os requisitos que foram feitos. Inclusive, eu corrigi algumas coisas que ele mandou. Tá tudo corrigido aqui já. Vamos só mostrar o que eu fiz. Aqui no nosso projeto nós temos 3 documentos aqui. Isso daqui eu criei essas pastas todas já. Eu criei o RTM, que é a matriz de rastreabilidade de requisitos. Só que a gente não vai mexer nela ainda. Vai, se eu não me engano, a gente só mexe na terceira fase. Deixa eu ver se ela tá no vizinho. Ela só mexe aqui, ó. Cria a matriz, ó. Só no desenvolvimento dos casos. Por enquanto, ela deixa ela ali bonitinha, quietinha. Próximo é o test plan, que eu vou fazer depois dos requisitos. E tá aqui só o template, por enquanto, da norma ISO. A gente tem aqui o SRS, que é a especificação de requisitos de software. E inclusive, foi o que eu terminei. Aqui eu coloquei o projeto, coloquei o nome. A introdução, isso aqui eu só preenchi com o nome do projeto. Aqui eu coloquei o escopo do que a gente vai testar. Porque se você olhar, o nosso PO falou assim, ó. Aqui, ó. Ele falou que a gente ia fazer o MVP do produto. Aí ele explicou o que é o MVP, ele mostrou o que ele quer, ó. Eu acabei pegando tudo isso enquanto estava explicando. Eu juntei esses aqui. A partir desse escopo, desses módulos aqui, eu continuei aqui. Eu coloquei aqui a visão geral, que é o que ele mandou lá. Arquitetura, microserviços, porque são várias partes pequenas, ao invés de tudo em um só, que é o monólito. A comunicação vai ser REST mesmo, que é a Post, Read, Update, Delete. O banco de dados, se vocês olharem aqui na documentação, é SQL e no SQL, que é o MySQL e o MongoDB. Fica aqui. A autenticação é por JWT, ID login e o session, que são os cookies. O padrão de módulos vai ser o catálogo, tem as stacks do MySQL, que tá tudo aqui as informações que eu tirei. Carrinho, Java MongoDB, identidade Go e MongoDB, pedido Java.NET e MongoDB, pagamento só Go. Aqui nos requisitos eu separei por módulos, fiz aqui os requisitos por módulo, coloquei até uma tagzinha para todos eles para ficar mais fácil.
Tá aqui toda a descrição de tudo que o Gemini pediu, né? O nosso PO. Aqui no carrinho é a mesma coisa, identidade é a mesma coisa. Vamos ler então uma por uma. Aqui o nosso primeiro requisito funcional que o nosso PO pediu é o visualizar catálogo. O usuário deve conseguir visualizar uma grade de produtos na homepage. E cada card deve exibir imagem, nome, preço, botão adicionar ao carrinho. Esse aqui é o nosso site que a gente vai testar. É o que ele está falando. Ele está falando que na home a gente tem que conseguir ver os produtos e conseguir adicionar o carrinho. Tá tudo certinho. A gente vai ver se tá isso mesmo. Se não tiver, a gente vai reportar como bug. A gente vai fazer os casos de teste primeiro, né? Na verdade. Vamos só analisar por enquanto. O segundo requisito funcional do catálogo é a filtragem de produtos. O usuário deve poder filtrar produtos por tags, exemplo, Sport, formal, blue, red, são os filtros, né? E a filtragem deve ser dinâmica, sem recarregar a página inteira. Quer dizer que quando a gente vai filtrar, não é para recarregar a página inteira sempre, senão vai lagar, vai dar muito problema de performance. O terceiro requisito funcional do catálogo são os detalhes do produto. Quando você clica no produto, deve exibir uma página mais detalhada, que tem descrição completa, tem informações que só tem, tipo, é, cor, tamanho, modelo, essas coisas. Estoque restante e opções de especificação, se houver. O estoque, né? Claro, o estoque está faltando, quantos itens ainda tem no estoque, e opções mais especificadas se tiver. E tem o carrinho, que é o primeiro requisito funcional do carrinho, é o adicionar item. O qual o usuário pode adicionar item ao carrinho a partir da home ou da página de detalhes e feedback visual imediato exibido com item adicionado. Então, a gente pode adicionar itens a partir da home ou da página de detalhes. Da home, quando você está lá no site normal deles aqui, você consegue adicionar por aqui. Ou quando você clica em um produto e abre os detalhes deles, é para adicionar por lá também. E quando você adiciona, aparece um pop-up na tela falando que foi adicionado ao carrinho. De alguma coisa deve ter falar que foi adicionado. O segundo requisito funcional é manipular o carrinho. O usuário pode alterar a quantidade de itens, se ele quiser, né, tanto para mais quanto para menos. O usuário pode remover os itens, um delete, e o subtotal deve ser calculado em tempo real. Se um produto é R$ 10, você dobra ele, você tipo, tem um, você adiciona mais dois, você vai aumentar R$ 20 no preço. Deve contabilizar isso. E quando retira, deve tirar de R$ 10. Mesma coisa. Requisito funcional 3 é o detalhes do produto. Para um produto, o usuário deve ver a página contendo os detalhes. Descrição, duplicado, isso aqui? Calma aí que tá duplicado, deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Detalhes do produto. Ah, tá, entendi. Não, é porque não tem, é só ter um manipulador carrinho, certinho. Fiz aqui uma a mais aqui, que eu copiei e colei do de cima, né? Enfim, já aproveitamos e consertamos um erro da documentação aqui. Próximo é a identidade. Login e registro, que é o primeiro requisito funcional da identidade. O usuário deve poder se cadastrar fornecendo nome, sobrenome, e-mail e senha. Então, são esses campos que ele precisa fornecer. O login pode também retornar um token JWT ou Session ID que autentica as chamadas subsequentes para o primeiro serviço e pedir pagamento. Para quem não sabe o que é token JWT, é quando você dá um request, um push nos dados aí da API, eu vou me logar, login esse e senha essa. Eu vou dar um post nisso. Quando a API recebe isso, ela vai retornar um token. É meio que uma chave para você entrar no lugar. Esse aqui é uma casa, assim, você quer entrar lá. Só que aí você fala, eu sou esse cara aqui, ó, tô. Você manda os dados, aí ele vai retornar uma chave. Você pega essa chave, você pode acessar com essa chave. Vai falar, ó, essa chave não perde, é sua. Aí quando você vai sair do lugar, vai sair da casa, você tem que jogar essa chave fora, porque depois você vai gerar outra quando for voltar. É tipo isso. O próximo item agora é o pedido. O primeiro requisito funcional do pedido é a criação do pedido. Deve ser acionado somente após o retorno positivo do pagamento. O pedido deve consolidar itens do carrinho, endereço de entrega,
mas é dedo pagamento autorizado. O pedido também deve ser salvo no banco. Então a gente tem que adicionar, só vai ser acionado somente depois de retornar positivo no pagamento. Aí o, vai alterar o pedido, né? Vai alterar o estoque, vai confirmar, vai alterar o estoque, vai limpar o carrinho e vai confirmar, né, que tá tudo certinho. Na verdade, limpar o carrinho é por último, não pode esquecer. Limpar o carrinho é o último e você confirma antes de limpar o carrinho. O próximo é o pagamento. O próximo módulo. O primeiro requisito funcional do pagamento é o processamento do pagamento. O serviço deve receber o ID do cliente, o valor total e os dados do cartão, número, SCV e validade, sem acessar detalhes dos itens. O comportamento consiste em validar o formato do cartão via o algoritmo de Loom para verificar sua integridade. A senha do sistema deve ser estritamente autorizada para cartões válidos ou negado para inconsistência. O que significa? A gente está. O algoritmo de Loom é um algoritmo que faz você ver se tá escrevendo errado. Ele confirma se você fez um erro de digitação. Por exemplo, se eu digito, meu número é 7, eu digito 17, ele vai fazer o cálculo ali, ver se fazer em módulo 10, né? E ver se é 7 meu número. Por exemplo, é um jeito de você impedir erro ortográfico, de tentar atrapalhar esse tipo de coisa. A regra de negócio, é, agora começa o catálogo de novo. E a primeira regra de negócio é o visibilidade de estoque. O catálogo deve exibir produtos sem estoque, mas o botão adicionar ao carrinho deve estar desabilitado ou o produto deve conter uma tag visual sold out. Então, se mesmo se não tem produto no estoque, deve aparecer lá no catálogo, só que o botão adicionar ao carrinho tem que estar desabilitado. Ou tem que ter uma tag ali falando que vai estar vendido, não tem nada, não tem mais. Segunda regra é a integridade de preço. O preço exibido na listagem home deve ser idêntico ao preço na página dos detalhes. Divergências visuais são consideradas defeito crítico. Ou seja, se tiver na home um preço, se ela tem promoção, tem um preço ali e clica em detalhe tem outro, aí é um erro crítico pelo que foi escrito aqui. A terceira regra de negócio é o filtragem de tags. Quando tem muitas tags, deve usar a operação ou se tiver azul Sport, vai ser uma Sport azul. Seja azul ou Sport. Pode ser uma ou outra, então. Uma ou outra, entendi. Carrinho. Agora o próximo módulo para as regras. A primeira regra é o merge de carrinho. Se um usuário anônimo adicionar itens ao carrinho e depois fizer login, esses itens devem ser transferidos para o carrinho persistindo do usuário logado. A exceção é se o item já estiver no carrinho e a quantidade é somada. O que quer dizer isso? Se um usuário não tem conta e ele adicionar itens no carrinho, ou depois faz o login, esse item vai ser transferido para a conta. Só que se o usuário já tem esse item no carrinho na conta dele, e está sem conta por algum motivo que seja, e entrar, vai ser somado. Então, se eu tenho uma meia azul na minha conta, aí eu saio da conta por algum motivo, ou entro em outro dispositivo, pego uma meia azul, aí logo essa meia azul vai ser somada ao meu item no carrinho. Segunda regra de negócio é a validação de quantidade. Não permitir adicionar zero ou quantidades negativas de itens. O input deve ser sanitizado. Então não posso adicionar zero itens ao carrinho ou menos 3 itens ao carrinho. TTL, que é o Time to Live. Carrinhos anônimos expiram após 24 horas de inatividade para limpeza de banco. Ou seja, se eu não tiver conta, meus carrinhos vão expirar depois de 24 horas. Eu não sei como que eu vou testar isso. Eu tenho que dar uma olhada depois, porque sem ficar 24 horas esperando. Carrinhos de usuários logados não expiram. Se é logado, não vai expirar os carrinhos dele. A identidade, é, unicidade do cadastro, não é permitido cadastrar dois usuários com o mesmo e-mail. O sistema deve retornar mensagem amigável e e-mail já cadastrado. Se for cadastrar duas pessoas com o mesmo e-mail, vai retornar mensagem que já está cadastrado alguém com esse e-mail, certinho. Segunda regra de negócio, o mascaramento de dados. A API de retorno de dados do usuário GET, Customers ID, nunca deve retornar senha nem hash, ou os dados completos de cartão de crédito salvo, apenas 4 dos últimos dígitos. Boa, regra de segurança.
Se eu pedir um retorno, dar um get nos custom ID, nunca posso retornar a senha para mim, nem hash e nem o cartão de crédito. Só os quatro números, últimos números. O próxima regra de negócio é a seção stateless. A autenticação deve ocorrer via token JWT. O sistema não deve depender de se é um stick no servidor, permitindo que qualquer instância do serviço do usuário valide a requisição. Legal. A próxima regra não funcional é a seção stateless. A autenticação deve ocorrer via token JWT. O sistema não deve depender de se é um stick no servidor, permitindo que qualquer instância do serviço de usuário valide a requisição. Esse stick é basicamente o sistema fazer você ficar indo no mesmo servidor por causa que é só lá que consegue. Tipo, gruda você no servidor, prestando stick, ele te gruda. Então, o JT deve ser bem melhor, porque você chega em qualquer servidor que você esteja, tem um crachá, tem uma chave, entra, pô, eu sou esse cara aqui, ó, beleza? Beleza. Ao invés de você tá com um negócio ali que você só funciona em um servidor. Isso dá muita lentidão. O próximo é o pedido. É, a primeira regra de negócio do pedido é o endereço obrigatório. Um pedido não pode ser criado sem um vínculo efetivo, sem um vínculo com endereço de envio, shipping, address válido e completo. Ou seja, quando ele vai fazer a compra, tem que ter o meu e-mail, tem que ter minha rua, meu CEP, meu bairro, tem que ter tudo completo e validado, claro. Uma vez criados, os itens e preços do pedido não podem ser alterados, mesmo que o preço mude posteriormente ao do catálogo. O pedido deve gravar um snapshot do preço no momento da compra. Ou seja, caso eu vou comprar e do nada apareceu lá que a promoção acabou, eu vou com a promoção agora, acabei, mas tá no meu carrinho lá, seja isso. É, talvez seja isso, então. Eu vou confirmar, tá meio um pouco vago, né? Eu não sei se isso quer dizer que o preço do carrinho não vai mudar caso eu esteja comprando e mude,
E, sei lá, eu quero aumentar o preço. E se eu estou comprando, vai permanecer para mim. Vou perguntar para ele. É. Nessa regra, caso quer dizer que caso o preço mude durante a minha sair de promoção, por exemplo, eu não, o preço não vai ser alterado do meu carrinho. Será que isso está querendo dizer? Quando ele não responde, vamos para a próxima. A terceira regra não funcional, a terceira regra de negócio é a validação final de estoque. No momento exato da criação do pedido após pagamento, o serviço deve fazer a última checagem de estoque. Se falhar aqui, o pedido é cancelado e o pagamento é estornado. Cenário de concorrência. Ou seja, se quando tu estiver pagando já, criando pedido, posso pagar, o serviço vai fazer uma última checagem. Se falhar, o pedido é cancelado e o pagamento é estornado. Eu só li o que eu estava falando. O que quer dizer isso? Quando a gente está criando pedido, se fizer uma checagem e ver que realmente foi feito, ou não, ver que realmente falhou o pedido, o dinheiro vai ser estornado e o pedido vai ser cancelado. Vamos fazer uma última verificação. Boa regra. Aqui eu perguntei para ele falou que vai esclarecer a diferença. Pedido confirmado. Quanto item no carrinho, ele reflete o preço atual do catálogo. Ah, tá, entendi. Então, gente, esse cenário aqui quer dizer o quê? Quando eu tô confirmando o meu pedido, já tá pagando, sabe? Tô botando prazo final no último clique. Aí, se o cara mudou, se o agente mudou no último segundo, não vai alterar pra mim. Então é isso que ele tá querendo dizer. Legal. Aí que eu tive essa dúvida aqui e ele vai adicionar uma regra nova. Boa, legal adicionar regra nova. Vamos adicionar essa regra nova que ele colocou aqui. Cadê? Acho que tá carrinho. Vamos adicionar essa última regra aqui. Copiar aqui e colar. É bom ter regra nova quando tem essas dúvidas. Aqui é uma dica muito boa. Caso você esteja desenvolvendo um projeto, esteja fazendo regra de negócios, tenta, se tiver dúvida, se alguém faz uma pergunta sempre, tem que ser uma regra de negócio. Ah, você fez a regra de negócio e alguém pergunta uma coisa assim, tipo essa, né? E se duas pessoas fizerem isso ao mesmo tempo, o que acontece? Você tem que pensar bastante, ou você demora para explicar, ou não sabe explicar, é porque tem que ser uma regra de negócio. É uma coisa complicada de explicar. Aqui não dá para ter ambiguidade, cada um poderia pensar uma coisa diferente, né, no caso. Então a gente vai colocar aqui o preço das coisas. O preço do carrinho deve ser sempre consultado em tempo real no seu catálogo. Se houver diferença de preço do momento da edição do preço atual, exemplo de promoção, o sistema deve considerar o preço atual do catálogo no momento do checkout. Opção nice to have, exibindo detalhe, alerta para o usuário, para o jogo do carrinho mudou. Legal. Legal, boa coisa, boa adição. Adicionar um aviso falando que o preço mudou. Muito bom. Então, o fim, a gente vai colocar aqui. Se for grande esse texto, hein? Mas tá bom, tá bem explicadinho. Preços do carrinho deve ser sempre constado em tempo real se houver no serviço de catálogo. Se houver divergência do preço da edição o preço atual, exemplo feito de promoção, o sistema deve considerar o preço atual do catálogo no momento de checkout. Adicionar o Nice to Have, exibir um sistema alerta para o usuário. O preço de alguns itens do seu carrinho mudou. Boa. Então, feito aqui, adicionado ele também. O próximo é o pagamento. Aqui duplicou. É, requisito não funcional. Oh, não, perdão, pulei.
Regra de negócio do pagamento. Validação de cartão. O sistema deve validar o formato do número de cartão com o algoritmo de LAN. Aquele algoritmo que eu falei de fazer cálculo para caso tenha escrito errado. Se escrever errado, errou o número, vai fazer um cálculo como módulo 10, e vai fazer esse cálculo aí, para ver se você digitou um 17 não era 7. Antes de editar processar, datas de validade anteriores ao mês atual devem ser rejeitadas imediatamente. Não pode permitir, então, data de validade anterior ao mês atual. Legal. Se o cartão meu tiver com a data de validade bem antes, eu vou ter que rejeitar na hora. Regras antifraude. Transações com valor total superior a 100 dólares devem ser marcadas como análise de risco. Se tiver mais de 100 dólares, vai fazer uma análise de risco na transação. Legal. Se o cartão for válido, é para aprovar, por causa que é um MVP, né? Provavelmente. Se o usuário clicar duas vezes em pagar, o sistema deve identificar a duplicidade via ID de transação ou token de idempotência e não cobrar duas vezes. Se eu clicar duas vezes rapidão, tem que cobrar uma vez só. Perfeito. Requisitos não funcionais. O primeiro é a performance. O tempo do carregamento da homepage de listagem no catálogo não deve exceder 2 segundos. Para 95% das inscrições, para 95% da latência, sobrecarga normal. Processamento síncrono do checkout e pagamento na inscrição de pedido deve ocorrer no máximo 3 segundos. Legal. A gente tem que usar o K6 para fazer esses cálculos aí, para ver a performance. Legal. Próximo é a segurança. Toda a comunicação entre o cliente e os serviços deve ser criptografada via TLS e HTTPS. Assim, os usuários devem ser armazenados usando algoritmos de hash robustos, por exemplo, o Bcrypt com Salt. A autenticação deve utilizar os tokens de JWT. Usabilidade, a interface deve ser responsiva, garantindo usabilidade total em dispositivos móveis, breakpoints padrão, mensagens de erro do sistema, exemplo, 500 deve ser tratados e exibidos de forma amigável sem expor stack traces. O sistema deve implementar o padrão Circuit Breaker. Se um serviço não crítico falhar, a página deve degradar graçosamente. Graceful Degradation. Garantia de disponibilidade 99% e horário comercial. Porque eu não sei como vou testar esse, eu vou ter que dar uma pesquisada. Escalabilidade, que é o nosso último requisito não funcional, é o microserviços críticos front-end, catalog order, suportar a escalabilidade horizontal HPA quando o uso de CPU passar de 70%. Suporte a pico de 1.000 usuários simultâneos. Teste de carga. Legal. E dá uma olhada também depois sobre esse teste. E critério de aceite, todos os requisitos funcionais implementados, nenhum bug crítico ou blocker, testes executados e documentados, evidências registradas. Acredito que seja ok. Eu não cheguei a ver essa parte, eu só fiz aquela parte dos requisitos lá. Esse aqui é do template mesmo. Eu acredito que seja isso mesmo, não tem muitos mais critérios para colocar. Rastreabilidade, sala do gira, caso de teste, execuções e materialidade, eu vou ter que colocar o link aqui, né? Esqueci como é que coloca o link aqui. É, depois tem que ver como é que coloca o link em MD, eu esqueci como é que é. Enfim, o histórico de versões aqui que a gente vai colocar depois. Criação do documento, hoje, né? Dia 18 de janeiro de 2026. E Matheus se inscreveu. Perfeito. Essas outras coisas a gente não sabe, né? A gente vai acionar mais pra frente. Enfim, CRS está feito. Eu acredito que por hoje seja bom. Eu já tô aqui há umas 2 horas já fazendo isso. Analisando esses requisitos, essas coisas. Infelizmente eu não consegui mostrar pra vocês. Mas nos próximos vai estar tudo certo. Eu vou estar fazendo em live com vocês e vai estar aparecendo. Vai dar pra acessar depois certinho. Vai dar certo.
Por enquanto, já fizemos essa parte e vai ter muita coisa para mostrar ainda. Aqui a gente só fez a parte dos requisitos por enquanto. Agora a gente vai fazer o planejamento do teste, a abordagem, definir o plano, definir muita coisa ainda. Então, fica no canal, vai acompanhando aí, que amanhã tem mais. Valeu.